Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta para mais uma aula aqui no nosso curso de Prática Processual nas Ações de Família, aqui pelo Direito Processual Aplicado. Nosso curso de Prática Processual segue, então, vocês devem se recordar que na nossa última aula nós iniciamos o estudo das tutelas provisórias. Então, na nossa aula de número 3, tutelas provisórias, vamos continuar o estudo dessas tutelas provisórias que fazem toda a diferença na prática processual quando bem empregadas. Tá legal? Meus amigos, nós vimos no nosso ponto 2.4 na aula anterior essa estrutura que eu apresentei para vocês. Como devemos enxergar o sistema de tutelas provisórias. Tutela provisória como gênero, tutela antecipada e cautelar como espécies, vimos aqui quanto às modalidades, aos tipos, quanto ao momento para se requerer, em caráter antecedente ou incidental, e quanto aos fundamentos. Tutela pode ter por fundamento uma situação de urgência ou uma situação de evidência. Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que a tutela de urgência, sempre que a tutela for fundada em uma situação de urgência, a parte autora, você como advogado da parte autora, deve demonstrar para o juiz a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Quais são esses requisitos? Anote, artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito, juiz, há uma alta probabilidade de que este meu pedido vá ser acolhido no futuro, na decisão final. E o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Juiz, o meu direito é provável e eu não posso esperar até o final do processo para obter esta tutela. Portanto, me antecipe, tutela antecipada. Ou, portanto, juiz, se esperarmos até a sentença final, pode ser que o meu direito pereça. Eu preciso de uma medida para assegurar o meu direito. Portanto, você deve demonstrar também esse periculum in mora. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, lá do artigo 300, nada mais são esses requisitos do que fumus boni iuris e periculum in mora que todos nós aprendemos na faculdade. Tá legal? Muito bem. Então essa é a estrutura, nós vimos essa estrutura na aula passada e devemos então avançar. Muito bem, só uma última observação aqui antes de iniciarmos o nosso estudo de forma mais aprofundada. Meus amigos, eu vejo muito em petições o seguinte: a parte autora na petição inicial, ela antes mesmo dos fatos, ela já começa um capítulo falando da tutela provisória, ou da antecipação dos efeitos da tutela, ou da tutela cautelar, da tutela provisória, né? Vamos abordar aqui sob essa terminologia do gênero, né? Tutela provisória. E quando, na verdade, o pedido de tutela provisória, pelo menos a fundamentação para a obtenção de uma tutela provisória, deve ser a última coisa que você tem que colocar na sua petição. Por quê? Porque primeiro você precisa narrar os fatos para o juiz entender o que aconteceu. A partir da narração dos fatos, você deve avançar para o direito, que você coloca lá, dos fatos do direito, para que o juiz compreenda qual é o instituto jurídico, ou quais são as normas jurídicas aplicáveis àquele caso, até para que ele verifique se há ou não uma probabilidade do direito à luz do ordenamento jurídico. E ao final, antes de você colocar dos pedidos, formular propriamente os seus pedidos, você formula então um tópico para abordar a tutela provisória, da tutela provisória, ou da necessidade de concessão de uma tutela provisória. E aí você vai dizer para o juiz que você precisa de uma tutela provisória. É nesse momento que você tem que trabalhar com os requisitos para a concessão da tutela provisória. Você tem que falar, olha, trata-se de uma tutela antecipada. Isso porque a parte autora pretende antecipação no todo ou em parte dos efeitos da provável decisão de mérito. Você deve demonstrar a probabilidade do seu direito. E como é que você prova a probabilidade do direito? Com os documentos que você tem. As provas que você já tem pré-constituídas, elas vão demonstrar essa probabilidade do direito. E o perigo de dano? Basta você contextualizar. Juiz, no presente caso, verifica-se que o réu, naquele nosso exemplo lá da aula passada da cautelar, que o réu está dilapidando o patrimônio, mensagens via WhatsApp anexas à presente petição inicial, procurações, cópia de procurações ou uma gravação que foi feita, qualquer prova que tiver, para fazer essa contextualização e mostrar para o juiz o perigo na demora. Portanto, se busca aqui garantir o direito da parte autora para que ao final
o tempo não faça perecer o seu direito. Tá legal? Isso é muito importante na estrutura da petição inicial. Muito bem. Tutela provisória com fundamento na urgência. Note, nós começamos daqui para cá, agora eu começo daqui para cá. Por quê? Porque eu vou falar sobre a tutela provisória de urgência e como a tutela antecipada em caráter antecedente e a tutela cautelar em caráter antecedente são sempre tutelas de urgência, eu vou começar daqui para cá, porque eu vou trabalhar com os requisitos da urgência que eu já antecipei para vocês e aí depois eu vou falar sobre a tutela antecipada em caráter antecedente e sobre a tutela cautelar em caráter antecedente, já que elas observam um procedimento próprio. Tá legal? Muito bem. Tutela provisória com fundamento na urgência. Quais são os pressupostos? Os dois pressupostos que eu falei para vocês. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, fumus boniuris e periculum in mora. Você deve demonstrar na estrutura da sua petição inicial, sugiro, dos fatos, do direito e dentro do direito da necessidade de concessão de tutela provisória, da necessidade de deferimento de tutela provisória. E aí dentro deste capítulo você vai trabalhar com os fundamentos da tutela provisória. Se for uma tutela provisória de urgência, necessariamente você deve demonstrar para o juiz a probabilidade do seu direito por meio de provas pré-constituídas e fazer uma contextualização desse direito com o caso concreto, falando para o juiz que não é possível aguardar até a sentença para ter ou antecipados os efeitos da tutela pretendida ou para ter resguardado o direito pretendido aqui, o direito vindicado. Ou seja, para a obtenção de uma tutela antecipada ou para a obtenção de uma tutela cautelar. Artigo 300 CPC, muito importante esta prova pré-constituída. Se você tem tempo, 2 dias a mais, converse com o cliente e diga, olha, eu preciso desta prova e desta prova. Isso vai te ajudar muito na hora de buscar uma tutela provisória. Por quê? Porque se o juiz indeferir e se você não conseguir mudar isso lá no tribunal por meio de um agravo de instrumento, e se efetivamente, naquele nosso exemplo, o réu estiver dilapidando o seu patrimônio, aí que ele vai acelerar o processo. Portanto, é melhor você ter um pouco mais de cautela, juntar os documentos necessários para poder requerer a tutela provisória, do que você ser afoito ou afoita e já buscar uma tutela provisória e o juiz se depara com uma petição, com um pedido, sem o lastro probatório mínimo para a demonstração dessa probabilidade do direito. Tá legal? Isso é muito importante. Muito bem, o juiz pode exigir uma garantia real ou fidejussória para a concessão de uma tutela provisória. Dependendo do caso e dependendo do seu cliente, para demonstrar boa-fé, você pode requerer a tutela provisória e já indica uma garantia. Por exemplo, qualquer bem. Olha, você tem um veículo, não tem? Tem. Eu vou dar em garantia aqui no processo para a gente obter a tutela provisória, porque você vai saber mais ou menos se o seu cliente tem o direito naquele caso, se há uma probabilidade do direito. Pega um pedaço do patrimônio, alguma coisa, o que ele tiver para dar em garantia. Ele não vai perder o bem, ele vai ficar na posse do bem, vai ser o depositário do bem. Mas ele vai, e continua sendo o proprietário, mas ele vai apenas dar em garantia um bem. Você pode, inclusive, naqueles casos talvez mais emblemáticos, mais difíceis, você demonstra boa-fé falando, inclusive, oferece em garantia real o bem X, para fins de concessão da tutela provisória à luz do artigo 300, parágrafo 1º do CPC. O artigo 300, parágrafo 1º, vai dizer que o juiz pode exigir, mas você pode antecipar. E o juiz vai ver isso com bons olhos, porque vai demonstrar a boa-fé. E você vai despachar com o juiz. Doutor, o processo é esse, o caso é esse, preciso dessa tutela provisória, está acontecendo isso, para demonstrar a boa-fé. Inclusive, eu falei com o meu cliente, ele está disposto, ou a minha cliente, ela está disposta a oferecer um bem em garantia à luz do parágrafo 1º do artigo 300, caso o senhor entenda necessária esta garantia. Isso vai diferenciar você de outros profissionais que atuam naquela vara. Acreditem, tá legal? Beleza. Então o juiz pode exigir uma garantia que pode ser real ou fidejussória, ou seja, por meio de uma fiança. Geralmente a garantia real é mais fácil porque o patrimônio, o bem é do próprio cliente e você já oferece. Momento para requerer a tutela de urgência, fundada na urgência. Note, eu estou falando aqui, tutela provisória de urgência. Nós sabemos que essa tutela provisória, isso aqui é gênero. Aqui nós estamos falando tanto de uma tutela antecipada quanto de uma tutela cautelar, que são as espécies, tá? Muito bem. Qual é o momento para requerer?
Você pode requerer em caráter antecedente, que nós falamos na aula passada, a petição vai se limitar a pedir a tutela provisória, ou você pode requerer em caráter incidental, ou seja, no curso do processo. Lembrando que se você requerer na própria petição inicial da ação em si, esse seu pedido de tutela provisória é um pedido de tutela provisória formulado em caráter incidental, porque não é pelo fato de o juiz poder conceder a tutela provisória sem ouvir a parte contrária que a transforma em uma tutela provisória em caráter antecedente. O que faz um pedido de tutela provisória ter esta característica, ou seja, formulado o pedido em caráter antecedente, é o fato de a petição inicial se limitar a pedir a tutela provisória. Beleza. Ou incidentalmente, em caráter antecedente ou incidental. Agora, qual é o momento para a concessão? Note que são duas coisas diferentes. Primeiro aqui é o momento para a parte requerer. O segundo é o momento em que o juiz pode conceder. Quais são os momentos que o juiz vai poder conceder? O juiz pode conceder liminarmente uma tutela provisória, ou seja, inaudita a altera parte, sem ouvir a parte contrária. O juiz pode deferir após justificação prévia. Você também pode formular esse pedido, caso Vossa Excelência não entenda pelo deferimento neste momento que seja designada uma audiência de justificação prévia, arrolando desde já as seguintes testemunhas que poderão comprovar os fatos narrados na inicial. E você relaciona as testemunhas. Também é uma excelente ferramenta para se buscar a obtenção de uma tutela provisória, a concessão de uma tutela provisória. Então o juiz pode conceder a tutela provisória liminarmente, após a audiência de justificação, e ele pode inclusive conceder uma tutela provisória em qualquer momento do processo, inclusive na própria sentença. Olha só que interessante. Então quer dizer que o juiz, na hora de sentenciar, ele pode deferir uma tutela provisória? Claro que pode. Imagine que você foi intimado a apresentar memoriais finais. Foi encerrada a fase de instrução processual e o juiz concedeu prazo de 15 dias para o autor e para o réu para que eles apresentem alegações finais em memoriais. Você vislumbra a necessidade de uma tutela provisória. Imagine um fato superveniente, ocorreu naquele momento. Você pode requerer uma tutela provisória lá em sede de memoriais finais? Plenamente possível. E qual é a grande vantagem de o juiz conceder uma tutela provisória na sentença? Você sabe? Olha só que interessante. A grande vantagem é que, como regra, nós sabemos, o recurso de apelação, como regra, ele goza de efeito suspensivo automático. Artigo 1012 do CPC. Salvo nas hipóteses do parágrafo 1º do 1012. Lá no parágrafo 1º, se você abrir o seu código, você vai ver as hipóteses nas quais a sentença terá aplicação imediata. Os efeitos são produzidos imediatamente. Portanto, eventual apelação não terá efeito suspensivo. Mas esta é a exceção. A regra da apelação é de que ela tenha efeito suspensivo automático. Se o juiz conceder uma tutela provisória na própria sentença, esse capítulo da sentença da tutela provisória, caso a parte contrária interponha o recurso de apelação, com efeito suspensivo, não haverá efeito suspensivo em relação a esta parte da sentença, o que significa dizer que ela poderá ser cumprida imediatamente e você poderá inclusive requerer o cumprimento provisório dela. Essa é a grande vantagem da concessão de uma tutela provisória na sentença. Afastar o efeito suspensivo da sentença no tocante a este capítulo, a esta parte da sentença, tutela provisória. Tá legal? Isso é muito importante, é uma técnica e você tem que conhecer essas técnicas. Tá certo? Você vislumbra a necessidade de uma tutela provisória no curso ali da instrução, mas você sabe que a instrução já está se encerrando. O que você faz? Você tem que pensar o seguinte: eu consigo esperar mais um pouquinho para pedir essa tutela provisória lá nas alegações finais? Se não, aí tudo bem, você vai ter que pedir, vai lá conversar com o juiz. Se você conseguir esperar, olha a estratégia. Espere, quando começar a contar o seu prazo para as alegações finais, você apresenta os seus memoriais finais e já pede uma tutela provisória nos próprios memoriais. Vai ao fórum, peça para conversar com o juiz ou com o seu assessor e mostre, ó, eu estou aqui apresentando minhas alegações finais, os memoriais, ou eu apresentei já processo eletrônico, mas gostaria de que Vossa Excelência atentasse, doutor, para um pedido de tutela provisória. Aconteceu isso, foi superveniente a propositura da ação.
A situação se tornou urgentíssima, portanto eu venho requerer essa tutela provisória para que o senhor analise e defira, caso o senhor entenda, na própria sentença. Até mesmo para que o processo tenha prosseguimento mais rápido, né? Mais rápido. O juiz vai sentenciar, se ele deferir a tutela provisória na sentença, para você vai ser maravilhoso, porque em relação a esta decisão não haverá o efeito suspensivo com o recurso de apelação. Tá bom? Isso é muito importante, é uma técnica e você tem que conhecer essa técnica, já está conhecendo, vai fazer a diferença também para você. Meus amigos, veja então que a concessão da tutela provisória pode ocorrer em qualquer momento do processo, inclusive em grau recursal, tá? Irreversibilidade. Diz o código que caso a tutela provisória seja irreversível, por que irreversível? Porque a ideia da tutela provisória é a de que ela goza de uma certa característica que é a precariedade. Nós falamos isso na aula passada. O que significa dizer que a tutela provisória ela pode ser modificada ou mesmo revogada a qualquer tempo. Se a tutela provisória passa a ser imutável, ou seja, não é possível retornar ao status quo, eu tenho uma tutela provisória irreversível. Diz o código, em caso de irreversibilidade, não poderá ser concedida a tutela provisória. Não poderá ser concedida a tutela provisória. Só que, veja bem, olha que interessante. Olha que interessante. É possível que essa irreversibilidade seja uma irreversibilidade de mão dupla. Ou seja, caso o juiz defira a tutela provisória, haverá uma irreversibilidade para o réu, que vai sofrer os efeitos dessa tutela provisória que foi deferida ao autor. Por outro lado, caso seja indeferida a tutela provisória requerida, haverá uma irreversibilidade para o próprio autor. Olha que interessante, é possível acontecer isso? É plenamente possível acontecer isso, plenamente possível. Tá legal? Vou dar um exemplo aqui, vou até sair do Dia das Famílias para você compreender. Imagine que uma pessoa precise se submeter a uma cirurgia complexa de alto custo. Ela requer para o Sistema Único de Saúde essa cirurgia, só para você compreender. E o Sistema Único, o Estado, ou o município, a União, simplesmente se recusa a custear aquela cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. Você ajuiza uma ação falando, olha, a saúde é direito universal, é um direito fundamental, previsto na Constituição Federal, tudo mais. E a parte necessita porque ela corre o risco de morte, pode morrer. Beleza. O que o juiz pensa? Se eu deferir essa tutela provisória, e o que ela pede? Que a realização imediata da cirurgia. Se eu deferir essa tutela provisória, haverá uma irreversibilidade para o Estado, porque o Estado vai ter que realizar a cirurgia e caso lá no final a sentença seja julgada, a sentença julgue improcedente o pedido da parte autora, o Estado não vai poder desfazer a cirurgia. Há uma irreversibilidade. Agora, se eu indeferir esse pedido, também pode haver uma irreversibilidade para a parte autora, porque ela pode morrer. Porque ela pode morrer. Essa é a ideia da irreversibilidade de mão dupla. O que a doutrina diz? Eu chamo a atenção para o enunciado número 40 da primeira jornada de direito processual civil. A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão em se tratando de direito provável cuja lesão seja irreversível. Se houver uma possibilidade de irreversibilidade também para a parte autora, nesse caso você terá direito. Vamos imaginar que a mãe detém a guarda da criança, vamos imaginar que é uma guarda compartilhada. Uma guarda compartilhada e a mãe precisa viajar para o exterior e quer levar a criança com ela. Ela entra em contato com o pai se recusa e o pai fala o seguinte em mensagem de WhatsApp: não, beleza, pode deixar, vamos resolver tudo isso aqui, vamos fazer um termo, tudo para conseguir autorização, para ela poder viajar, eu vou autorizar, beleza, tudo certinho. Certo? Certo. Posso comprar as passagens? Não, veja aí, e o pai vai falando assim, ó, como se ele fosse, ele não fala expressamente, mas como se ele fosse concordar. Às vésperas da viagem, o pai fala simplesmente o seguinte: eu não vou, eu não aceito. Não é para minha filha sair do país com você. Não vai. E você e sua cliente com a viagem marcada vai estudar na Europa, passar uma semana lá estudando, ou um mês ou 2 meses, e estava tudo certo, conseguiu tudo para a filha, ajuiza uma ação para obter aí essa autorização, para que o juiz supra a autorização do pai, certo? Você pede uma tutela provisória,
Note que não tem tempo de citar o réu para ele contestar. Nesse caso, o deferimento da tutela provisória vai gerar a irreversibilidade da medida praticamente, porque a criança já vai viajar. E dificilmente ele vai conseguir, ele pode até recorrer, o tribunal pode até conceder o pedido dele no recurso para reformar a decisão, mas como é que ela vai ser citada, vai ser intimada lá na Europa para ela voltar? Imagine, em tese nós temos um caso aí de uma certa irreversibilidade. É lógico que não é uma irreversibilidade total, mas nesse caso o juiz pensa, olha, se eu indeferir, o que ela vai fazer? Ela não pode simplesmente deixar a filha aqui e viajar porque ela já se programou. E se eu deferir, há uma irreversibilidade para o pai. O juiz coloca na balança um juízo aqui de ponderação e defere a tutela provisória. Há, de certa forma, uma irreversibilidade, ainda que não nessas mesmas circunstâncias que eu mostrei do caso do direito à saúde, mas de certa forma há uma irreversibilidade na medida. E quando for uma irreversibilidade de mão dupla, o juiz vai poder conceder, evidentemente, essa tutela provisória, não aplicando a regra do CPC que impede a tutela provisória quando a medida for irreversível. Tá legal? Muito bem. Olha, meu tempo acabou, vou chamar o nosso segundo bloco para continuarmos o nosso estudo. Vamos lá. Muito bem, vamos continuar. Agora tratamos já dos aspectos gerais da tutela provisória requerida com fundamento em uma situação de urgência. Falamos dos requisitos da urgência, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao risco saúde do processo. Agora vamos trabalhar em dois pontos importantes. Primeiro ponto, tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Quando ela é requerida em caráter antecedente, é preciso observar o procedimento adequado para ela, artigo 303 e artigo 304 do CPC. E depois vamos tratar da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, que tem um procedimento próprio. Então são duas realidades distintas, tá legal? Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Duas observações iniciais. A primeira, nós sabemos que a tutela antecipada é aquela em que há o pedido de obtenção de antecipação dos efeitos de uma futura e provável decisão de mérito favorável. O exemplo que eu dei foi o de alimentos. Os alimentos provisórios, embora não sejam ali com fundamento na urgência, nós vamos estudar que os alimentos provisórios na ação de alimentos, eles são ali uma espécie de tutela provisória antecipada, mas de evidência, tá? Mas a ideia, apenas para a gente ter em mente aqui, que a tutela antecipada é aquela em que se pede a antecipação no todo ou em parte dos efeitos de uma futura e provável decisão de mérito favorável. Se eu peço alimentos e se eu estou pedindo provisoriamente alimentos, é uma tutela antecipada. Se eu peço a guarda unilateral e formulo um pedido de tutela provisória para que o juiz, desde já, decrete a guarda provisória unilateral, conceda a guarda provisória unilateral, esse pedido tem natureza do quê? De uma tutela antecipada, certo? Certo. Essa tutela antecipada, ela terá por fundamento sempre uma situação de urgência. Essa tutela antecipada é requerida em caráter antecedente, sempre uma situação de urgência. Por quê? Porque o artigo 303 do CPC, o 303 do CPC vai dizer o seguinte: quando a urgência for contemporânea à propositura da ação, aí admite-se a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Qual é a ideia? A ideia é, você não tem tempo de elaborar toda a petição inicial para iniciar o procedimento comum, já com todos os pedidos definitivos formulados. Você não tem tempo para isso. A urgência é tamanha que você vai pegar, vai narrar os fatos, juntar os documentos que você já tem e formular, e se limitar a formular única e exclusivamente o pedido de tutela antecipada. Essa é a tutela antecipada em caráter antecedente. Muito bem, a petição inicial deve observar os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Você vai narrar os fatos, o endereçamento correto, narrar a qualificação, vai narrar os fatos, vai apresentar os fundamentos jurídicos na sua petição inicial. Isso é muito cuidado, anote isso, por favor. Na sua petição inicial, você já deve indicar para o juiz qual é a sua pretensão final. O que você pretende no final do processo. Exemplo, por exemplo, fulano de tal vem requerer a
uma tutela antecipada em caráter antecedente. Tutela antecipada em caráter antecedente. Você narra a relação familiar, narra que a parte autora já acabou de sair de casa com seus filhos, que teme que a parte requerida busque os filhos e não devolva mais. Vamos imaginar que você tenha provas nesse sentido, de que ela está ameaçando a ficar com os filhos, a pegar os filhos e não devolver, a criar barreiras para o convívio da mãe. E você, como a situação de urgência é tamanha, é grande, é evidente, você vai formular esse pedido, o pedido único e exclusivo de guarda provisória. Essa é a ideia. Você já requer a guarda provisória, mas fala: a pretensão definitiva é a concessão da guarda unilateral. Porque o juiz tem que verificar se o que você está pedindo é mesmo uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar. E somente indicando a pretensão final é que o juiz vai poder saber se aquilo que você pede como tutela provisória é, na verdade, uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar. Se você pedir uma tutela antecipada e o juiz verificar que o caso é de tutela cautelar, ele vai aplicar o princípio da fungibilidade e receber como cautelar. Por isso que é importante você já indicar qual é a sua pretensão definitiva, qual será a tutela definitiva pretendida. Tá legal? É importante indicar. E como você pode indicar isso? Lá nos pedidos. Dos pedidos, requer a antecipação dos efeitos da tutela em caráter antecedente, para que este juízo defira em favor da parte autora a guarda provisória do menor fulaninho de tal. A pretensão definitiva ou a tutela definitiva a ser pleiteada será a guarda definitiva. O juiz já vai saber, opa, então é realmente uma tutela antecipada em caráter antecedente. Porque o que ele quer aqui, provisoriamente, é justamente aquilo que ele quer ao final do processo. Ok? Beleza. Muito bem. Então você formula pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. O juiz vai proferir uma decisão. Essa decisão pode ser, nessa decisão o juiz pode dizer o seguinte: olha, eu entendo que estão ausentes os pressupostos ou os requisitos para a obtenção de uma tutela, para a concessão de uma tutela antecipada, uma tutela provisória. Você não provou aqui, eu não vislumbrei a probabilidade do direito e também não vislumbrei o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O código diz o seguinte, leia o parágrafo 6º do 303, ele vai dizer o seguinte: caso o juiz entenda pela ausência dos pressupostos ou dos requisitos para a concessão da tutela provisória, a parte autora deverá emendar a petição inicial no prazo de 5 dias. Pergunto a você, que emenda é essa? Essa emenda é para você tentar provar novamente os pressupostos? Não, essa emenda já é para você apresentar a petição completa para iniciar o processo, porque até então você se limitou apenas ao pedido de tutela provisória, apenas ao pedido de tutela antecipada. Entendeu? Ficou fácil? Então essa é a ideia. Você vai ser intimado para, no prazo de 5 dias, apresentar emenda. O juiz vai dizer: indefira o pedido de tutela provisória, tendo em vista a ausência dos pressupostos legais ou dos requisitos legais. Emende a parte autora a petição nos termos do artigo 303, parágrafo 6º. Que emenda é essa? É para você emendar, já apresentar uma nova petição, já formulando os pedidos principais. O pedido de tutela definitiva. Tá legal? E olha que interessante, já que eu estou aqui e falei da petição inicial. Em relação à sua petição inicial, por que você deve indicar na petição inicial qual é a pretensão definitiva? Porque na petição inicial o valor da causa deverá considerar esse valor a pretensão total e não a pretensão de tutela antecipada. Porque pode ser que a sua pretensão seja muito mais ampla. E a tutela antecipada que você está pretendendo aqui corresponde a apenas um dos pedidos que você vai formular nos seus pedidos principais. Por isso que você já deve indicar. E você deve colocar o valor da causa considerando toda a pretensão definitiva que você vai apresentar no futuro. Isso porque o valor, as custas processuais devem ser recolhidas com base nesse valor total. Porque neste sistema aqui
tutela antecipada em caráter antecedente, não se admite complementação de custas. Portanto, você não pode pensar, não, como eu só estou pedindo isso, o valor da causa vai considerar só isso. Quando eu apresentar os pedidos principais, se houver outros pedidos, eu vou atribuir um novo valor à causa e vou complementar as custas. Não pode. Você já deve considerar toda a pretensão definitiva neste momento para fins de valor da causa e, consequentemente, recolhimento das custas. Tá legal? Então o juiz indeferiu. Você tem um prazo de 5 dias para emendar. Esta emenda significa apresentar a petição inicial nova com todos os pedidos finais, os pedidos que a gente pode chamar assim de pedidos principais. Tá legal? Por quê? Porque no momento em que o juiz recebe esses pedidos principais, note que até agora você formulou um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, mas o réu nem foi citado ainda. O procedimento comum não se iniciou, ou o procedimento das ações de família nem se iniciou ainda. Então o juiz recebe e já vai determinar a citação do réu para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Ou seja, somente com a sua petição, com todos os pedidos finais, e podemos chamar de pedidos principais, é que o processo efetivamente vai começar, o procedimento das ações de família. Tá legal? Agora, vamos imaginar que o juiz entendeu pela presença dos pressupostos. Se o juiz entender pela presença dos pressupostos, o juiz vai deferir a sua tutela provisória, requerida em caráter antecedente. Que tutela provisória é essa? Cautelar ou antecipada? Antecipada. Neste procedimento, só estou trabalhando com a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, beleza? Juiz deferiu. No momento em que o juiz defere, abrem-se dois caminhos, um para o autor e outro para o réu. Incumbência do réu. Se o juiz deferir a tutela antecipada em caráter antecedente para o autor, o réu será intimado, caberá ao réu interpor o recurso contra esta decisão. Que recurso é esse? O agravo de um instrumento, artigo 1015 do CPC, tem previsão expressa da tutela provisória. O réu deve interpor o recurso. E o autor deve fazer o quê? O autor, no prazo de 15 dias, deve aditar a petição inicial. Mas por que aditar a petição inicial? Porque você, vamos imaginar que você seja o autor. Você, autor, por enquanto, só se limitou a pedir a tutela antecipada. Se nós estamos falando em tutela antecipada em caráter antecedente, e se eu disse que neste caso a petição inicial se limita à tutela antecipada, o juiz deferiu. Agora o juiz vai ficar esperando os pedidos principais para que o processo comece efetivamente e para que o réu possa ser citado para se defender dos pedidos principais. Comparecer à audiência de conciliação ou mediação e, não havendo acordo, começar o prazo para ele contestar. Então você tem o prazo de 15 dias para apresentar. Como é que você faz isso? Vai apresentar uma nova petição, já agora como se fosse uma petição inicial. Petição inicial. Vem propor, apresente a ação de guarda e aí formula todos os pedidos, narra os fatos todos novamente, a fundamentação, porque é nesse momento que você vai poder complementar os seus argumentos. Porque o juiz sabe que se você entrou com uma tutela antecipada em caráter antecedente, é que você não teve tempo para colocar todos os fundamentos do seu pedido. Então, nessa petição inicial, nova, no aditamento, você vai formular os pedidos principais, narrar os fatos, tudo bonitinho, e acrescentar novos documentos, se for o caso, e juntar novos documentos, se você conseguiu obter novos documentos após esta propositura, após formular esse pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Tá legal? Muito importante isso. Agora nós temos algumas questões aqui, questões teóricas e jurisprudenciais. Aqui nós vamos dividir aqui os bons advogados dos advogados medianos. E vocês fazem parte dos ótimos advogados, daqueles que fazem a diferença. Olha só, você é advogado do réu, vamos imaginar, certo? O que você deve fazer em caso de deferimento? Agravo de instrumento. Se você não interpuser o agravo de instrumento, o que vai acontecer? Vai surgir um fenômeno denominado de estabilização dos efeitos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. O que significa dizer que se você não interpuser o recurso contra a decisão que deferiu a tutela provisória ao autor, tutela provisória que foi formulada em caráter antecedente, o juiz vai extinguir o processo, extinção sem resolução do mérito, mas vai manter os efeitos da tutela antecipada que foi deferida ao autor. É uma técnica criada pelo Código de Processo Civil para buscar resolver desde já as questões fáticas. O juiz extingue o processo, mas o autor continua a gozar dos efeitos da tutela que ele obteve
com o deferimento judicial. Por isso que você tem que recorrer. Olha o que diz o artigo 304. A tutela antecipada concedida nos termos do 303, ou seja, em caráter antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. No caso previsto no caput, o processo será extinto. O juiz extingue o processo e o autor continua gozando dos efeitos da tutela antecipada em caráter antecedente. Essa técnica ela foi inspirada em dois institutos estrangeiros. O da inversão do contencioso lá do CPC português e o do référé lá do CPC francês. Então o legislador se inspirou nesses dois diplomas estrangeiros para trazer para o Brasil a estabilização dos efeitos da tutela antecipada. Tá legal? Você deve recorrer. Agora veja só, você pode pensar o seguinte, mas espera aí, pode ser que no momento em que o juiz deferir o pedido de tutela provisória, o meu cliente vai ser intimado, certo? Certo. Aí ele vai me contratar, eu vou analisar e vou verificar o seguinte, olha, esse recurso está fadado ao insucesso neste momento. Por quê? Porque pode ser que, por exemplo, você já conheça o entendimento do tribunal. Fala assim, cara, eu vou agravar aqui, só por agravar, eu sei que o tribunal não vai conceder aqui o efeito suspensivo ao recurso e sei que o meu recurso não vai ser provido, embora eu saiba que no mérito eu vou conseguir mudar isso, porque eu vou provar para o juiz que tudo que a parte autora disse é mentira. Vou conseguir provar e vou conseguir a improcedência desse pedido da parte autora. Só que para que eu vou recorrer se eu não vou obter sucesso no recurso? Então significa dizer que esse recurso ele só serve para afastar a estabilização? Porque se você sabe que você não vai obter um resultado positivo no recurso, a única finalidade do seu recurso vai ser para afastar a estabilização. Então a doutrina começou a dizer o seguinte, olha, nesses casos, a parte ré pode não interpor o recurso, mas ela pode impugnar, mostrando, juiz, eu não vou interpor o recurso, mas eu estou apresentando uma petição demonstrando a minha insurgência contra a decisão para fins de afastar a estabilização dos efeitos da tutela. Tão somente como forma de afastar esta estabilização. É possível fazer isso? Duas correntes, inclusive no STJ, há uma divergência no STJ. Pelo menos até hoje, a data da gravação desta aula. Para a terceira turma do STJ, a situação é a seguinte, ó, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável somente se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária. Ou seja, para a terceira turma, você como advogado do réu pode não recorrer e você ainda assim vai conseguir afastar a estabilização se você apresentar uma petição demonstrando a sua insurgência. Aí o juiz deve admitir, o processo vai prosseguir, ele não vai extinguir, não vai haver estabilização. Agora veja o que aqui a primeira turma disse, recentemente também. Apenas a interposição de agravo de instrumento contra a decisão antecipatória dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente é que se revela capaz de impedir a estabilização nos termos do disposto no artigo 304 do CPC. Então nós temos uma divergência. A terceira turma deu uma interpretação mais ampla ao artigo 303 lá do CPC. Artigo 304 do CPC. E a primeira turma deu uma interpretação mais restrita, mais literal ao 304 do CPC. Então, cuidado, se eu estivesse no lugar de vocês, em caso de deferimento de uma tutela antecipada em caráter antecedente, eu interpunha um recurso. Sugiro que você interponha, então, este recurso de agravo de instrumento para evitar que você não sabe qual é a corrente que o juiz adota, qual é esta vertente jurisprudencial que o juiz se filia. Tá legal? Beleza, vamos voltar aqui. Agora vamos imaginar o seguinte, o juiz deferiu, certo? Certo. Quando o juiz defere, o autor é intimado em primeiro lugar. Por quê? Porque o autor já tem advogado nos autos e essa decisão é publicada. O advogado já recebe a intimação. E o réu ainda vai ser intimado e citado. Certo? Certo. Só que veja, o réu vai ser intimado. No momento em que o autor é intimado, já começa a contar o prazo para ele de 15 dias, para ele editar a petição inicial, formular os pedidos principais de tutela definitiva. Ok. Só que o autor não sabe se o réu vai recorrer ou não, se o réu vai se insurgir ou não contra essa decisão. E o autor pode pensar o seguinte, olha, se o réu não se insurgir, eu me contento com a estabilização.
Eu não quero prosseguir no processo, eu me contento com a estabilização. Então o código criou uma situação esdrúxula. O sistema não fecha aqui, porque a ideia deveria ser o réu primeiro ser intimado, para o autor verificar se o réu vai impugnar ou não, se o réu vai recorrer ou não. Se o réu não recorrer, aí o autor deve ser intimado para dizer o seguinte: não, eu ainda assim vou formular o pedido principal porque eu quero o julgamento do mérito, que o autor tem direito também. Ou então para o autor falar: não, eu não vou aditar, eu prefiro a extinção do processo e a estabilização. Então, nesse sentido, como o código ele não fecha o sistema aqui, o que o STJ recentemente disse? Que esses prazos aqui, o prazo para o réu e o prazo para o autor, esses prazos eles não começam a fluir concomitantemente. São prazos sucessivos. Primeiro é um prazo para o réu recorrer ou impugnar e depois começa a contar o prazo para o autor. Olha a pergunta. Os prazos do requerido para recorrer e do autor para aditar a inicial são concomitantes ou subsequentes? Para o STJ, são subsequentes, são prazos sucessivos. Recurso especial 1.766.376 do Tocantins. Ministra Nancy Andrighi. Tá legal? Ou seja, se o juiz intimá-lo como autor, você é um autor, ajuizou a ação, advogado do autor, ajuizou, formulou o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, obteve a tutela antecipada. O juiz te intimou, você já sabe que você pode esperar. Você pode até, se o juiz não conhece o entendimento e você vai estar atualizadíssimo, você apresenta uma petição dizendo o seguinte: aguarda a intimação do réu e a conduta do réu em recorrer ou não para após ser intimado para apresentar a petição de aditamento da petição, aditamento à inicial, conforme o entendimento do STJ, da terceira turma do STJ, e você indica o julgado. Porque daí você fica tranquilo, demonstra que você sabe e que você já peticionou falando: ó, juiz, para mim o prazo não começou. Então tem que aguardar o réu se manifestar, não sei se ele vai recorrer ou não, e aí depois eu tenho que ser intimado para aditar ou não a petição inicial. Nossa, imagina, vocês atuando dessa forma no processo, o juiz chora na sua petição. De onde essa pessoa veio? Eu quero que você seja o advogado, a advogada mais técnica deste Brasil. Tá legal? E nas ações de família, conhecer essas técnicas processuais, isso faz toda a diferença. Maravilha. Meus amigos, tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Já falamos sobre a tutela antecipada, agora vamos falar sobre a tutela cautelar. Mas isso no nosso terceiro e último bloco. Vamos lá. Muito bem, meus amigos, nós terminamos então o estudo da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. O que nós vamos ver agora? Alguns exemplos. Todos esses exemplos eu já citei na nossa aula de hoje, na nossa aula anterior também. Então, eu quero apenas fazer essa revisão para você identificar algumas questões importantes, algumas situações que podem ocorrer para você. Artigo 4º da Lei de Alimentos, da Lei 5478 de 68. Olha o que o artigo 4º diz, e eu já falei sobre ele na nossa aula anterior. Ao despachar, o pedido, ficou mas ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Olha só. Primeira questão, o juiz pode fixar de ofício? Você ajuizou uma ação de alimentos, esqueceu de pedir uma tutela provisória, esqueceu de pedir os alimentos provisórios. O juiz pode decretar, pode decidir de ofício? Pode decidir de ofício, porque aqui o artigo 4º permite. Note, eu não estou falando que qualquer tutela provisória pode ser deferida de ofício, pode ser concedida de ofício. Não é isso. Regra geral. Tutela provisória depende de prévio requerimento da parte. Exceção, tutela provisória do artigo 4º da Lei 5478 de 68, da Lei de Alimentos. Os alimentos provisórios podem ser deferidos de ofício. Portanto, o juiz, ao despachar o pedido, fixará, desde logo, alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor. Salvo, claro, se o credor disser que não necessita deles. É tutela de urgência ou tutela de evidência? Olha que interessante. O artigo 4º diz que, ao despachar a inicial, caso vislumbre a presença do perigo de dano ao resultado útil do processo, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito, o juiz vai fixar os alimentos? Fala isso? Não fala. Ao despachar o pedido, o juiz fixará os alimentos provisórios. Portanto, é uma tutela de evidência.
alimentos devidos pelo pai ao filho incapaz. Você precisa demonstrar alguma necessidade aqui? Não. Alguma urgência, necessidade decorre do fato de se tratar de um filho incapaz. Já é presumida. Você apenas, juiz, o réu é o pai, o autor é o filho. O autor é o filho incapaz. Vem ajuizar a presente ação de alimentos, e aí lá no final você coloca, requer os alimentos provisórios, ao final que seja julgado procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de alimentos no valor correspondente a 2 salários mínimos, por exemplo. É uma tutela, em relação aos alimentos provisórios, é uma tutela de evidência e não uma tutela de urgência. E olha que legal, agora, e aqui é uma tutela antecipada ou cautelar? Antecipada. Na ação de alimentos, qual é o seu pedido final? Alimentos. O que você quer agora? Alimentos, uma tutela antecipada. Mas os alimentos também podem se apresentar como uma medida assecuratória. É possível que em uma ação que tenha por objeto não a condenação aos alimentos, o juiz fixe alimentos. Olha o que diz o artigo 130, parágrafo único do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. É uma medida cautelar, separação. Afasta o agressor do lar. Parágrafo único. Da medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos de que necessitem a criança ou adolescente dependentes do agressor. São alimentos aqui cumprindo uma função de tutela cautelar para assegurar o desenvolvimento dessas crianças ou desses adolescentes, tendo em vista o afastamento deste agressor do lar, da residência comum. Tá legal? Muito interessante isso aqui. Sequestro liminar de bens na ação de divórcio. Quando eu trouxe o exemplo daquela medida cautelar para bloqueio de 50%, esse bloqueio é arresto, busca e apreensão ou sequestro. Eu vejo muito na prática como se fosse uma busca e apreensão. Como se fosse uma busca e apreensão. Na verdade, você está sequestrando os bens, porque esses bens serão sequestrados para fins de partilha, para garantir a partilha. Você arresta bens quando você objetiva apenas receber um valor. O réu me deve algum valor. Como ele não me pagou, eu vou buscar uma medida cautelar para arrestar o bem, eu vou bloquear esse bem. Que natureza é essa? Qual é essa natureza de bloqueio desses bens? Como é uma dívida, eu não quero o bem, eu quero o valor que ele me deve, mas eu vou bloquear para garantir o pagamento. É um arresto. Agora, eu tenho um patrimônio, esse patrimônio é meu. E eu quero garantir que este patrimônio, ao final do processo, venha para as minhas mãos. Então eu vou formular o quê? Uma cautelar para bloquear. Qual é a natureza desse bloqueio? Sequestro. Note que o bloqueio é o mesmo. Só que a depender da finalidade principal, do pedido principal e da finalidade mesmo do bloqueio, é que eu poderei ter aqui, considerar um bloqueio como arresto ou como sequestro. Essas nomenclaturas, elas fazem a diferença na prática. Você tem que formular o pedido correto. Você não vai falar arrestar bens, porque esses bens são bens que devem ser partilhados. Isso não é arresto, isso é sequestro. Vem requerer uma tutela cautelar, requerida em caráter antecedente, para que sejam sequestrados os bens correspondentes a 50% do patrimônio. Você pode indicar, inclusive, os bens. Então, isso é um sequestro. Tá legal? Tratando-se de uma tutela de urgência, você deve demonstrar os requisitos do artigo 300, já falamos sobre ele. Muito importante essas provas, como eu falei. É melhor, muitas vezes, você dar um passo para trás, esperar 1, 2 dias para você ter todas as provas em mãos para obter essa tutela cautelar. Então você vai juntar eventuais procurações que você conseguiu em que o réu outorgou poderes para outras pessoas alienar bens. Você vai obter, por exemplo, eventual alteração do contrato social da empresa que ele pertence, em que ele transferiu cotas sociais para outros sócios. Documentos, por exemplo, de promessas de compra e venda. Documentos, por exemplo, de doação, de cessão de direitos. Tudo que você conseguir obter, você deve buscar juntar na petição para provar
esses pressupostos para a obtenção, para a concessão da tutela de urgência, que é uma tutela, neste nosso caso, uma tutela cautelar, tá certo? Medidas constritivas da indisponibilidade de bens, como é que você consegue isso? Você vai requerer ao juiz que ele bloqueie os bens pelo sistema Bacenjude, que é um sistema eletrônico, e esse sistema ele permite então esse bloqueio. Esse sistema está sendo modificado. Nós teremos agora um sistema único do CNJ para buscar uma maior integração entre o Poder Judiciário e o Banco Central, para que nós possamos então operacionalizar essas constrições. Mas aqui os sistemas, o tempo passa, os sistemas mudam de nome, mas a finalidade acaba sendo a mesma. Esse sistema único vai permitir Bacenjude, Renajude, enfim. Você então pode requerer por meio dos sistemas disponíveis no juízo o bloqueio desses bens, o sequestro desses bens. Isso tudo aqui corresponde a uma tutela provisória, tá legal? E eventualmente expedição de ofícios. Por exemplo, você pode requerer a expedição de um ofício para a Receita Federal, para que a Receita Federal, ou primeiro, você pode requerer que o juiz consulte no próprio Infojude, que é um outro sistema, para que o juiz possa, por exemplo, obter a declaração do imposto de renda. Você pode requerer expedição de ofícios, por exemplo, para a junta comercial, para a verificação desses contratos sociais. São medidas que são necessárias muitas vezes para você ter conhecimento de toda a situação patrimonial, principalmente quando se trata aqui de um pedido cautelar de sequestro de bens. Tá legal? Isso é muito importante. E também, por fim, o afastamento do lar conjugal é um exemplo de tutela provisória que também é deferida e pode ser requerida e deferida no âmbito das ações de família. Por quê? Meus amigos, o fato de a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, prever uma medida cautelar denominada de afastamento do lar conjugal, essa medida cautelar não impede que você, no âmbito do direito das famílias, na vara de família, requeira o afastamento do réu do lar conjugal. Não impede. Isso porque há uma independência entre as instâncias civil e criminal. Juizado de violência doméstica é uma vara criminal. É uma vara criminal. Ainda que o juiz do juizado de violência doméstica indefira o pedido de afastamento do lar, esse indeferimento ele não tem reflexos no âmbito civil, porque aquilo que pode gerar o indeferimento de um afastamento do lar conjugal com uma cautelar penal pode ser um fundamento suficiente para o deferimento de uma cautelar civil de afastamento do lar conjugal. Portanto, você pode requerer essa tutela cautelar, afastamento do lar conjugal, porque há uma independência. Agora, importância das provas. Juiz, simplesmente é impossível conviver com essa pessoa. Essa pessoa está me deixando transtornado, eu não tenho paz. Olha as mensagens dela, olha a forma como ela me trata. Eu não aguento mais as nossas discussões, eu nunca fui agredida. Nunca fui ameaçada de morte, por isso que eu nunca requeri medida protetiva na vara de violência doméstica. Mas o comportamento dele é prejudicial à minha saúde e à saúde dos meus filhos. Está impossível conviver com essa pessoa no mesmo ambiente. Nós temos outras casas, as nossas crianças já estão acostumadas neste lar. Nós temos apartamentos, ele tem condições, eu tenho condições, ele pode muito bem sair desde já, levar o que ele quiser da casa e eu só preciso que ele saia de casa. Note, isso é normal. Essa vai ser uma consequência natural do divórcio. Portanto, plenamente possível. Você não precisa vincular qualquer questão penal aqui no pedido. O réu pode não ter praticado nenhum crime, nenhuma contravenção, nada. Simplesmente a presença dele, por alguma razão, torna insustentável a manutenção da coabitação. E você deve demonstrar isso de forma clara, objetiva, com as provas que você tiver e requerer esse afastamento. Aqui eu trago para vocês um julgado do ano de 2020, lá do TJ de São Paulo, salvo engano, só deixa eu confirmar aqui exatamente, TJ São Paulo, tratando do afastamento do lar conjugal no âmbito civil. São então exemplos aqui de tutela
provisória ou de tutelas provisórias no âmbito da família. Meus amigos, saber utilizar esses mecanismos, esses instrumentos, isso fará toda a diferença na sua prática. Eu quis demonstrar na nossa aula de hoje, claro, iniciamos na aula anterior, como o Código trata do sistema de tutelas provisórias e como é importante você conhecer não só a teoria, mas também o código, a jurisprudência, para você aplicar tudo isso na sua prática profissional. Isso é muito importante, tá legal? Muito bem, então chegamos ao final aqui da nossa terceira aula. Estamos avançando bem, muito conteúdo aqui. A minha ideia é essa, é procurar me inspirar a cada aula para trazer o melhor conteúdo para vocês, para fazer a diferença então na vida profissional de vocês, porque vocês farão a diferença na vida de muitas pessoas, tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.